Bom, boa tarde a todos. Ao longo desta jornada, eu reparei que, infelizmente, o conhecimento que eu pensava que havia em termos de educação financeira, pensava que estava um bocadinho mais avançado, mas ao longo deste projeto tenho reparado com imensas pessoas a fazer-me questões das quais eu acho que são básicas, do género o que é um ETF, o que é uma corretora. Ah, Isso para mim eu achava que no início deste projeto que já era uma coisa bastante clara na cabeça de toda a gente, o que faltava no mercado era eu mostrar as oportunidades que existem, mas ao longo deste projeto recebi diversas questões desse tema do que é e o que não é. Portanto, eu decidi criar esta minissérie, do qual este será o primeiro episódio, o episódio zero, digamos assim, do zero ao investidor. Ou seja, vou-vos tentar explicar o que é um pouco de tudo, mas já lá vamos. Portanto, isto vai ser o ponto de partida para quem nunca investiu um único euro, ok? A intenção é que vocês saiam deste vídeo a perceber muito mais do que quando entraram no vídeo e do que tenham conceitos básicos, ok? Porque eu, tal como vocês, quando comecei a investir, eu não nasci ensinado e, obviamente, andei a saltar de vídeo em vídeo e cada pessoa explica de uma maneira diferente e nós acabamos por desistir porque não percebemos. Não é porque o tema é difícil, mas porque não está nada bem estruturado, ok? Eu próprio demorei a perceber o que realmente queria deste mundo e hoje esse caminho já está muito mais bem definido e eu tenho um plano bem traçado daquilo que quero. Portanto, espero poder-vos ajudar também nesse sentido. O vosso ponto de partida será, mesmo que estejam neste momento completamente a zeros, no fim deste vídeo vão ter umas noções básicas para começar a vossa jornada e ao longo deste ano, como eu já vos tinha dito, tinha percebido que faltava aqui pontos, ou seja, eu vou-vos tentar entender porque é que vocês devem investir, a matemática por trás da reforma, tentar-vos perceber porque é que devem ter um objetivo, ok? Tentarem também que percebam a diferença entre os investimentos, ou seja, se são investimentos assim de forma crescente ou mais seguros, de que forma é que vocês se enquadram neste mundo, ou seja, de que forma é que vocês querem que o vosso dinheiro trabalhe para vocês. Vou-vos tentar também dar aqui uma explicação básica dos indicadores e organizar as vossas finanças, mas isso, se vocês acompanham o canal, sabem que nós temos uma aplicação para isso, mas eu já vos vou mostrar também. Porquê é que eu decidi investir? Pronto, o ano era o ano 2019, 2020, entretanto, no ano 2020 eu comecei mesmo a sério, quando veio o Covid. Eu fui chamado lá acima, ao escritório onde trabalhava, e o patrão virou-se para mim e disse: Olha, João, vou ter que te mandar para casa, mas não te preocupes, se precisares de alguma coisa, estou aqui, é uma chamada à distância, podes contar comigo. Ok, eu fui para casa, não que a pessoa para quem eu trabalhasse não fosse séria, eu sei que se precisasse ele de facto poderia me ajudar, mas eu comecei a entrar um bocado em pânico e comecei a pensar: ok, esta é a minha única fonte de rendimento e o que é que me vai acontecer a seguir? Então comecei a pesquisar na net, comecei a perceber, primeiro comecei por entrar em Forex, fui escamado logo na primeira vez, entrei num curso que não valeu a pena, mas lá está, tive o conhecimento e ganhei ali umas noções básicas e pude ver que havia pessoas que realmente viviam disto, portanto isso foi uma prova para mim que era possível, porque se os outros conseguem, eu também. Pronto. E a maioria dos portugueses espera até a idade da reforma para receber uma pensão do Estado e acha que isso vai chegar para a vida, para viver uma vida de forma tranquila. E os números da Segurança Social contam outra história. Aliás, se vocês passaram pelo meu TikTok esta semana, vocês viram que eu contei-vos que a Segurança Social mostrou que está em déficit 1,9 bilhões de euros, ou seja, é bastante. E quando, na verdade, nos andavam aqui a dizer há anos e anos que estava tudo bem, que estava tudo saudável, os próprios especialistas admitiram que nunca esteve com um saldo positivo, esteve sempre negativo. E se nós olharmos para a taxa de substituição da pensão, o último salário hoje são 67%. Imaginem, ok? A projeção será que para 2070 seja apenas 37% do vosso último salário. Ok, claro que isto são dados que eu retirei de 2024 da Comissão Europeia. Isto não significa que a Segurança Social vai falir, significa que para quem está a começar a carreira hoje, a pensão vai representar uma fatia cada vez menor do vosso último salário, ok? E quem começa a investir hoje de forma consistente tem o potencial de construir um rendimento próprio significativamente maior do que essa pensão sem depender só dela, ok? Mesmo que vocês tenham uma pensão no fim e qualquer dinheiro é bem visto, é bem-vindo,
mas se vocês tiverem o extra, acho que vivem muito melhor, vivem muito mais folgados, podem ir de férias mais vezes, não precisam estar a contar os trocos, não sabemos se vamos ter uma doença no fim da nossa vida, portanto, acho que dinheiro faz sempre jeito e, portanto, acho que... Aliás, eu não queria estar muito a alongar-me no tema da segurança social, mas são contas simples de fazer, ok? Isto são adições. Portanto, antigamente, nos anos 70, 80, havia 7 trabalhadores para cada pensionado. Hoje em dia existe aqui 1,5 para cada pensionista. Portanto, está cada vez a descer e é por isso que eles abriram esta porta também à imigração, para tentar combater isso, mas a verdade é que isto é um esquema pirâmide. Portanto, vocês precisam sempre de mais e mais e mais. Vocês podem dizer, mas os imigrantes contribuíram com não sei quanto para a segurança social. Sim, mas eles também vão ter que receber lá na frente. Portanto, o buraco está ali na mesma. Vocês não taparam o buraco, ok? Vocês estão a tirar areia, mais nada. Mas não estão a tapar. Portanto, acho que investir é, como eu vos disse, eu naquele ano de Covid eu fiquei extremamente assustado por só ter uma fonte de rendimento. Hoje eu tenho várias e isso fez-me perceber a importância de ter várias fontes de rendimento. Assim estou tranquilo, vivo uma vida tranquila. Eu sinceramente não olho para a minha conta bancária durante o mês, eu só faço as minhas contas no início do mês e depois nem sequer olho. Eu vivo a minha vida tranquilamente, está tudo contado, posso fazer o que me apetecer, não preciso estar a olhar para o menu do restaurante, se é caro, se é barato, se a etiqueta da roupa é cara ou barato. Se me apetecer eu compro, se me apetecer não compro. Claro que também temos de ter alguma inteligência nas nossas compras, na forma como fazemos, não é? Não vamos só simplesmente sair e comprar as coisas à toa, mas o que eu quero dizer é que não tem aquela preocupação, hoje é dia 15 e faltam 15 dias para receber, ok? Não é isso. Pronto, 10 anos de diferença, mais do dobro do resultado. Isto é um exemplo ilustrativo da mesma mensalidade, que são 200 euros, ok? A mesma rentabilidade, que são 8% ao ano, só muda a idade em que começam, ok? Portanto, imaginem um jovem que começa hoje com 25 anos e investir 200 euros, ele no final vai investir 96 mil euros e ao longo de 40 anos vai ter 644.216 euros, ok? Se começar aos 35 anos, ele vai ter 281 mil euros e 70 euros, ok? E só investiu 72 mil euros. Para vocês verem o quão o tempo está a vosso favor quando vocês são novos, quando vocês começam novos. A diferença é que são 362 mil euros, ok? Em 10 anos de diferença. Portanto, isto é muito. Portanto, primeiro o que é que nós temos que fazer? Sentar-nos e definir um objetivo, ok? É quanto queremos atingir, até que idade e quanto é que precisamos de investir todos os meses para lá chegar, ok? Não precisa de ser um gênio da economia, mas precisam de entender estes conceitos, ok? Portanto, imaginemos nós que eu, quando chegasse tenho 30, vamos imaginar que eu daqui, portanto, que eu me quisesse reformar com 55 anos, portanto, daqui a 25 anos, eu precisava de investir por mês 880 euros de forma consistente. Claro que isto é um exercício ilustrativo, é um juro composto simples. Vocês podem até utilizar aqui uma calculadora, deixem-me ver se eu encontro aqui, juro composto pode ser a própria da literacia financeira e vocês até podem meter, portanto, um investimento inicial. Vamos imaginar que eu investia 500 euros por mês, num período de investimento a 30 anos, uma taxa de juro anual de 10%. Claro que depois vocês têm que calcular se têm que fazer contas à inflação, portanto, vamos pôr 8%, que isto é a média mais ou menos do mercado, ok? Portanto, vocês vejam a diferença que faz. Portanto, apenas 500 euros por mês, vocês investem em 30 anos, certo? 30 anos, 190 mil euros e no fim têm mais de meio milhão, ok? Isto é o poder dos juros compostos, ok? Portanto, vamos nos sentar, vamos definir quanto é que eu preciso, e isto não é muito difícil de fazer, malta. Vocês têm que olhar, ok, primeiro vocês têm que organizar as vossas despesas e perceber, ok, eu gasto X por mês, eu preciso de X por mês para viver, ok? Então, quanto é que eu preciso ter na minha reforma para, se precisar de vender mensalmente aquela quantidade, ter esse dinheiro por mês. Acho que não é contas difíceis de fazer. Okay? Claro que isto não é fácil, claro que leva tempo. Posso-vos dizer, nos primeiros 10 anos vocês veem um gráfico muito pequeno a mexer-se, mas a partir dos 20, isto é a pique, malta. A pique mesmo, faz muita diferença. Depois, outra coisa que nós temos que perceber é a lógica, que são completamente diferentes. Se o objetivo é receber dividendos todos os meses, a lógica é completamente diferente de quem quer crescer ao máximo o seu capital, ok? Mesmo que isso signifique arriscar muito mais. Portanto, os dividendos são um rendimento passivo e regular, têm normalmente um objetivo.
de cash flow mensal ou trimestral. É um perfil do investidor muito mais conservador, com um foco em estabilidade, mas por outro lado, se a pessoa gosta mais de crescimento, por exemplo, eu gosto de aumentar o meu valor total investido o máximo possível, mas claro, eu também tolero muito mais o risco, ok? Portanto, eu normalmente vou para ETFs, vou para small caps, desculpem, para small caps, para ações de crescimento, eu não me importo de arriscar um bocadinho mais. Depois, o terceiro passo acaba por ser por percebermos o que é que, à semelhança do slide anterior, que é o que é que nós queremos que o dinheiro faça por nós, ok? E é aqui que nós temos de definir o nosso perfil de risco. Se temos um risco baixo, uma pessoa mais conservadora, temos que ser pacientes. Se calhar vamos olhar para obrigações, para ações de blue chips. Dividendos blue chips são ações mais, por exemplo, a Apple ou uma Nvidia ou uma Meta, as 7 magníficas. Se nós, por exemplo, temos um perfil de risco alto a longo prazo, somos um construtor mais agressivo, se calhar vamos olhar para ações de crescimento, como eu mostrei este mês, uma ação de crescimento que é a Sound AI, uma empresa que através de inteligência artificial faz chats de voz, etc. Ou para small caps, isto são empresas que ainda estão em crescimento, que ainda não têm, se calhar, lucro, mas que há potencial de vir a ter. Por exemplo, a Uber, no início de vida, digamos assim, da empresa, a empresa não dava lucro, passou anos e anos e anos a dar prejuízo, ok? Mas o investidor continuava a investir, porque via potencial. Hoje em dia, toda a gente, quase certeza, já andou de Uber, ok? Portanto, este perfil também tem que aceitar quedas muito mais fortes pelo potencial a longo prazo. Por outro lado, se nós tivermos um risco baixo de curto a médio prazo, se calhar podemos olhar para um caçador, sermos tipo um caçador de rendimentos e olharmos para dividendos ou REITs. Para quem não sabe, REITs são fundos imobiliários, ok? E desta forma nós vemos o dinheiro entrar em uma conta com regularidade. Por outro lado, se nós temos um risco alto a curto prazo, se calhar temos que olhar mais para trading, cripto, de alta volatilidade. Isto, claro, é um maior risco de perda, não é um ponto de partida para quem começa do zero, ok? Primeiro, antes de fazermos isto tudo, temos que pôr a casa em ordem. Investir sem uma base financeira estável é construir um castelo na areia. Portanto, antes do primeiro euro investido, temos que garantir estes 3 pontos. Um fundo de emergência de 3 a 6 meses de despesas essenciais num sítio acessível. Não é para investir, é para imprevistos. Para aquele acidente que possamos ter, para o seguro do carro, aconteceu uma coisa qualquer, parti uma perna, whatever. Esse tipo de imprevistos é para aqui que temos de ter um fundo de emergência. Depois temos de ter um orçamento definido, saber exatamente quanto é que entra, quanto é que sai e quanto é que sobra para investir todos os meses, ok? Depois, o terceiro passo é a dívida cara resolvida, ou seja, se vocês têm um crédito ou cartão de crédito de juros altos, isso vem antes de qualquer investimento. Primeiro nós temos que aniquilar essa dívida, acabar com esse tipo de dívidas e depois sim começarmos a focar. Primeiro passo então, fazer um fundo de emergência. Os especialistas recomendam 3 a 6 meses e eu acho que o ideal é de 6 a 12 meses e vocês estão muito tranquilos. Se perderem o vosso trabalho, vocês têm 6 a 12 meses, ou seja, vocês têm entre meio ano a um ano para pensar naquilo que querem da vida e vocês têm ali um rendimento, um fundo de emergência para viverem tranquilamente sem pensarem muito no assunto. Depois, definir bem o orçamento. Vocês pegam no vosso salário, vão à app que eu já vos dei, escrevem quanto é que têm, quanto é que receberam, as vossas despesas, ele diz-vos quanto é que sobra, se está saudável, se não está saudável. Depois, olharmos para a dívida. Se vocês têm créditos no carro, claro que o crédito da casa é diferente. Mas se vocês têm um crédito de casa, há pessoas que pedem créditos para comprar relógios ou viagens, nem vou comentar isso, mas aniquilar isso o mais depressa possível. Se vocês, mesmo assim, ainda não viram o vídeo, entrem no canal e já agora, se vocês gostam deste tipo de conteúdo, metam gosto, comentem, ajuda sempre, partilhem com alguém que está a começar também do zero. E aqui no canal vocês têm este vídeo, a minha app de gestão de finanças, ok? E no vídeo eu vou-vos mostrar tudo aquilo que a app faz e acho que está muito bem concedida, portanto, eu uso todos os meses pessoalmente, portanto, acho que a app cumpre muito bem este requisito. 4 indicadores que vocês vão sempre ouvir falar. Não precisam decorar as fórmulas, ok? Isto precisam é de perceber o que cada um vos diz sobre a empresa. Por exemplo, o price to earnings. São quantos anos de lucro estás a pagar pela ação. Normalmente entre 15 a 25 vezes, isto claro que varia por setor. O ROIC, que é o Return on Invested Capital, peço desculpa, que é o quão bem a empresa transforma o capital investido em lucro.
um bom valor, normalmente anda ali entre as casas dos 10% a 15%. A dívida é abatido. Portanto, o EBITDA e a dívida. A alavancagem financeira, peço desculpa. Quantos anos de lucro operacional precisam para pagar toda a dívida? Ok? Normalmente um valor inferior a 3 vezes é um bom valor. E depois, claro, para quem procura dividendos, um bom valor é entre 2,5% a 4,5%. Mais do que isso pode ser uma dividend trap. Claro, cada caso é um caso. Depois também temos os REITs, etc. Isto é normalmente quanto a empresa paga em dividendos por ano sobre o preço da ação. Portanto, isto são 4 indicadores que são os mais básicos de todos, que convém que vocês percebam que é. Isto é o primeiro episódio, depois vamos ir caso a caso novamente, ok? Portanto, foquem-se primeiro em organizar as vossas despesas, perceber o que é que entra, o que é que sai e depois de terem um fundo de emergência, começar a investir, perceberem o vosso perfil de investidor, ok? O que é que eu quero? E depois sim, analisar as empresas. Vocês podem aprender tudo sozinho, vai só demorar muito mais tempo. Aliás, o YouTube está carregado de informação gratuita, mas também é possível vocês aprenderem isto numa sequência mais correta. Foi por isso que eu criei a comunidade do Walkish Investment, para partilhar essa aprendizagem de forma organizada. E o link da comunidade está na descrição do vídeo, como sempre. Ok? Portanto, o vosso ponto de partida em 5 passos. Se vocês quiserem, guardem o vídeo para ver mais tarde. O vídeo também é longo, portanto depois podem voltar e ver. Primeiro passo, organizar as vossas finanças, o fundo de emergência, o orçamento e sem dívida. Okay? Depois, definir o vosso objetivo, quanto, até quando e quanto por mês. Okay? Podem usar aquela calculadora que eu vos mostrei. Depois, escolher a vossa lógica, ou seja, o vosso perfil, se é dividendos, ou se é crescimento, valorização, whatever. Vocês têm que perceber em que tipo de investidor é que vocês se enquadram, não andarem a saltar. Definam, tracem um plano daquilo que vocês realmente querem e depois avançam. Depois aprender os indicadores básicos, ok? E depois começar com consistência. O tempo no mercado pesa mais do que o montante inicial. Vocês viram aqui atrás que 10 anos de diferença fez mais do dobro do resultado. Ok? Portanto, quanto mais cedo começarem, não é preciso acertar tempo. Há uma frase que diz time beats the market. Ok? Que é, se vocês não precisam estar a acertar o melhor momento para entrar no mercado. Se vocês estiverem no mercado há muito tempo, está tudo bem. Eu tenho ações que são de crescimento. Quando eu entrei, demorou elas a terem lucro, mas hoje têm muito mais lucro, ok? Portanto, é preciso vocês fazerem uma boa análise, perceberem daquilo que estão a fazer e depois deixar. É basicamente como plantar uma árvore. Demora tempo, mas quando ela floresce, ninguém vê a raiz que está por baixo, mas toda a gente vê os frutos, ok? Portanto, no próximo episódio, se calhar vou fazer então ETFs versus ações individuais e o que faz mais sentido comprar primeiro. Portanto, este foi o episódio 0 do Zero ao Investidor. Subscrevam para não perderem o próximo episódio da série e se quiserem acelerar o processo, a comunidade Walkish Investment está à vossa espera. Tem o link na descrição.